a Bia, que trabalha comigo, a Beatriz Trevisan, encontrou a menina que está na foto com a Princesa Diana quando a Princesa Diana visitou o Brasil. E tem uma menina que vivia com HIV que fez uma foto com ela que rodou o mundo. A Bia Incrível. encontrou ela adulta e ela contava o que era. Ela morava numa casa sem janela, de tanto preconceito que havia contra quem vivia com HIV. Não podia ter janela. Ela falava, eu lembro da minha infância, era uma sala escura, onde a gente ficava, porque ninguém podia nem ver a gente. Daí um dia chega a Princesa Diana e, desculpa, e pega ela no colo. Esse aqui é um episódio bônus, a parte da conversa que eu tive com o repórter Chico Felite. E aqui não vai ter muita edição, são só alguns trechos da conversa que eu tive com ele. Então aqui a gente vai falar sobre por que contar histórias da vida real, né? E uma curiosidade que eu tenho, desde a partir, né, do seu trabalho na Folha como repórter, você sempre buscou histórias ali, né, notícias ou personagens que vão além de um superficial desse Sim. jornalismo tradicional, vamos falar assim. Eu sempre me interessei muito em contar melhor as coisas, sabe? Eu achava as histórias muito mal contadas. Então tem uma coisa muito parecida com o cara, o famoso Homem do Carro Amarelo, que é um exibicionista que tinha uma cópia de uma Ferrari em São Paulo. Ele ficava sentado em cima do capô dessa Ferrari num lugar público o dia inteiro se exibindo, não fazia nada. Nada. Ele sentava no capô da Ferrari dele e ficava parado no meio-fio para as pessoas olharem para ele e meio se exibindo. De novo, nunca tinha encontrado alguém que tivesse ido atrás da história dele, fui atrás da história dele. Assim, sempre que eu tinha essa oportunidade de contar melhor uma história que eu achava que estava incompleta, ou que achava que era rasa, a gente tinha se contentado com a versão rasa dela, eu fazia isso. Uhum, entendi. E nesse tipo de história que você apura, que eu estou apurando agora, a gente muitas vezes não tem bases documentais, né, fontes desse tipo. E aí eu queria entender como que você lida com essa dificuldade. Você considera uma dificuldade? Hoje em dia eu considero uma graça, assim. Antes eu achava uma dificuldade, hoje eu acho uma bênção, porque descobri que existem histórias que existem na memória das pessoas, é só isso, assim. Daí você cria uma teia, você faz uma trança de histórias orais e cria com ela uma história maior e mais coerente que vai chegar em mais gente. A gente é treinado na escola de jornalismo e depois na vida que tudo precisa ser documentado, tudo, mas é reconhecer também que tem camadas da sociedade que não têm direito à documentação, tem camadas da sociedade que estão tão marginalizadas que elas não têm. Imagino que seja um pouco o caso do que você esteja esperando, assim, da sua história, o que você tenha encontrado da sua história. Então, o Ricardo, por exemplo, morava praticamente na rua. Como é que eu ia querer documentação? Assim, não, a documentação era a memória e as histórias das pessoas que tinham conhecido ele na rua. Assim, isso é documentação. É tão documentação quanto um papel lavrado no cartório. Assim. Então, conforme eu fui me libertando dessa obrigatoriedade, e também, ao mesmo tempo, eu entendo que é preciso ser sério na apuração, eu entendo que precisa ter documentos que comprovem as coisas, mas às vezes não tem. Assim, vamos lidar com o mundo como ele é. Assim. Uhum. No caso de Rainhas da Noite, que é meu último livro, é isso. Assim, eram travestis que eram tão marginalizadas que tinham certidão de nascimento e certidão de morte. Assim, e por causa disso eu não ia contar a história delas. Daí, não, daí é meio assumir que, em meio a escassez de documentos oficiais, a gente conseguiu contar uma história. Nesse seu último podcast, né, sobre pessoas comuns em situações extraordinárias, né, o Gente, eu queria fazer um paralelo com a obra Fama e Anonimato, do Gay Talese, Uhum. que ele trata ali tem um perfil do Frank Sinatra, né, e também de nova-iorquinos, né, pessoas comuns. É, Você se inspirou de alguma forma no trabalho dele e quais são suas outras referências, assim, no geral? Cara, adoraria, assim, eu não li Fama e Anonimato, na verdade, eu sei que ele existe, eu li o perfil do Frank Sinatra as a Code, mas o que aconteceu, na verdade, gente, para mim é meio o substrato do meu trabalho, assim, que eu digo, são histórias que eu cruzei enquanto eu estava investigando outras histórias maiores e que eu não tinha onde encaixar. Então, estou no Rio de Janeiro a trabalho agora, por exemplo. Uma vez que eu estava no Rio de Janeiro a trabalho, aconteceu a história da Josiane, que saiu semana passada, quarta-feira passada, que é a gente estava andando pela orla, uma mulher tem um celular furtado, pessoas da rua derrubam o ladrão da bicicleta e começam a espancar o ladrão enquanto ela grita: glória a Deus, eu fui diagnosticada com câncer pela segunda. É tudo tão surreal
que eu sabia que era uma história, tinha uma história para contar, mas eu não tinha onde contar essa história, porque eu ia colocar onde no Além do Meme, não é um meme. Eu ia colocar em podcast de crime, é um crime, mas enfim, não é um podcast de crime, não é uma série. Eu ia colocar, não tinha onde. Daí chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho muita história na gaveta e estão pintando outras que são só pessoas comuns fazendo coisas que não são comuns. Né? Então, vou criar um podcast com isso, chamar gente, pessoas normais em pessoas comuns em situações extraordinárias. Mas acho que, óbvio que bebe muito de Liliane Bron, óbvio que bebe muito do Coutinho, óbvio que bebe muito das pessoas que contaram histórias de gente que, se você parar para pensar, não sairia no jornal. Essas pessoas não sairiam no jornal. Sairia no jornal uma criança de 6 anos vendo um cavalo pela primeira vez, porque é uma não notícia, né? É a definição de não notícia. Uma criança ver um cavalo não tem notícia nenhuma. Tem uma crônicazinha, acho que um microscópio focado ali num minúsculo milagre que só vai ser relevante para aquela família naquele momento e depois vai passar, entendeu? Não vai mudar o mundo em nada. E eu amo que não vai mudar o mundo em nada, assim, mas que aquela vida naquele momento mudou um pouquinho. Uhum. Então, isso, assim, é um misto das duas coisas. Eu tinha muito material e eu não tinha onde usar, daí eu me dei conta, tá, então é uma série em si. A série é essa. A série é, tipo, galera, você achando $200 na rua, assim. Seria um episódio incrível. A Maria fazer esse episódio. Inclusive, alguém achando muito dinheiro na rua. Porque, puta, é um momento muito extraordinário, é um momento muito feliz. Com Mas, certeza. enfim, estamos fazendo agora, tipo, casamento, um moço que tem Parkinson participando de um campeonato de ping-pong, que eu acho lindo. Um moço que quase morreu de Covid voltando aos palcos, ele é ator de musical, e daí ele ficou na UTI, foi entubado, quase morreu, e agora, em maio, ele vai voltar para os palcos. Eu também acho lindo. Para mim é isso, assim, são histórias muito bonitas de pessoas que não sairiam em nenhum outro lugar, não sairiam em jornal nenhum, não sairiam em site nenhum, a gente bota aqui porque a gente acredita que é digno de ser contado. É divertido, acima de tudo é divertido, que tem gente me escrevendo dizendo que chorou com a história do menino do cavalo, assim, e hoje, a que saiu hoje também é de dissolver de chorar, que a Bia, que trabalha comigo, a Beatriz Trevisan, encontrou a menina que está na foto com a princesa Diana quando a princesa Diana visitou o Brasil. E tem uma menina que vivia com HIV que fez uma foto com ela que rodou o mundo. A Bia Incrível. encontrou ela adulta e ela contava o que era. Ela morava numa casa sem janela, de tanto preconceito que havia contra quem vivia com HIV. Não podia ter janela. Ela falava, eu lembro da minha infância, era uma sala escura, onde a gente ficava porque ninguém podia nem ver a gente. Daí um dia chega a princesa Diana e, desculpa, e pega ela no colo. Enfim, é isso. Nossa, muito incrível. Eu escuto todos os episódios assim que eles saem. Vou ouvir esse, com certeza vou me emocionar também. É, e Chico, eu queria uma opinião sua Ah, sobre. Eu vou lançar um podcast sobre uma sim, pessoa que foi meme no sim. passado. E é uma história daqui da minha cidade, que ainda não foi Aham. contada. Eu queria a sua opinião sobre se as pessoas compararem os dois trabalhos. O que você pensa sobre isso? Acho ótimo. Eu faço votos, eu acho excelente. Não Tem... tem, para mim não tem essa de tipo, não sei o que parece com não sei o que. Óbvio que as coisas se parecem. Uhum. A gente não está inventando nada, eu não estou inventando nada, ninguém está inventando nada. A Déia Freitas não está inventando nada, ninguém. A gente está fazendo a coisa mais antiga do mundo, tá tudo bem. Somos amigos, estamos todos juntos. Sim, foi uma preocupação minha de talvez, mas assim, são as histórias, né, importantes, interessantes, que a gente passa durante a vida. E quanto mais contar, melhor. Assim, eu não vejo. Sei lá, não entendo. Mas eu vejo pouco, sabia, em podcast, as pessoas falando, copiou minha ideia. Vejo, assim, porque acho que a nossa ideia é muito comum, sabe? É só contar história, não tem muito propriedade intelectual. Eu registrei contar história. Não, gente, tá aí. Tem mais é que contar mesmo, as boas.